Hoje eu vou falar um pouquinho justamente sobre uma pergunta que uma das nossas colegas mandaram pra gente. Ela falou que fez a anamnese da paciente, ponto positivo, né? Fez a anamnese, e o paciente relatou que tinha alergia à anestesia. Mas alergia à anestesia é um negócio assim meio, né? Muito amplo, né? Anestesia a gente tem, eu tenho alergia a antibiótico. Qual antibiótico, qual anestésico que você tem alergia? E a grande questão é que às vezes o paciente pode sofrer reação alérgica e não é avisado de qual anestésico ele tem alergia. E aí, assim, existem duas maneiras. Primeiro, você precisa saber qual, porque é impossível que ela seja alérgica a todos os anestésicos que existem, tá? Isso não tem como. Então você tem que ver qual deles a paciente tem alergia. Se a paciente não tem como conversar com o dentista, que ela passou, ou ela não lembra mais, ou ela não tem, aí você vai ter que pedir um teste. Existe um teste chamado teste de Prick, que você pode aplicar para diversas coisas. Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha alergia à pasta de dente. A um dos componentes que normalmente usa-se na pasta de dente, para fazer o emulsificante, né? Para ficar como se fosse pasta mesmo. E ela tinha que usar pasta manipulada, porque senão a boca dela estourava um monte de ferida. Mas como é que a gente descobriu isso? Fazendo o teste de Prick. Então você pede para o paciente fazer o teste de Prick e anestésicos. Você põe lá a relação de anestésicos que normalmente você usa, né? Articaína, mepivacaína, ninguém usa BUP aqui, né? Ninguém usa BUP. Não tem por que você anestesiar seu paciente por 6 horas. Então, assim, primeira coisa é identificar qual anestésico o paciente tem alergia. Você pode fazer isso entrando em contato com o dentista, né? Muitas vezes, gente, isso é uma coisa importante, tá? Se o seu paciente apresentar uma reação alérgica do tipo edema de face, uma reação... Normalmente as reações são bem abruptas, já aconteceu comigo. É uma reação bem abrupta. Você deve colocar no prontuário qual anestésico que você estava utilizando na hora. Deve encaminhá-lo para um serviço médico para que possa fazer o uso, né? Aqui na clínica a gente tem o Fernegan, porque se der uma reação, a gente já entra com o Fernegan justamente para evitar que o quadro evolua. Mas é importante você levar ele ao médico para evitar justamente fechamento de glote. Então é uma coisa muito séria, que se o paciente relata que tem alergia, é muito importante que você busque qual alergia é essa. Uma das formas é conversar com o médico, com o dentista, né? No caso que atendeu ele antes. Provavelmente ele deve ter anotado, deveria pelo menos, né? Ter anotado no prontuário qual foi o anestésico utilizado. O melhor, se isso acontecer com você, gente, faça diferente. Entregue por escrito para o seu paciente. Olha, você tem alergia a isso, põe na carteira, tá? Por quê? Porque dessa forma fica muito mais fácil se ele precisar passar por um acesso à saúde, ou então passar em outro dentista, fica muito mais fácil dele dar a informação correta, tá? Não fala assim, eu tenho alergia a anestésicos. Não dá, gente, assim fica difícil. E um dos testes que pode ajudar é o teste de Prick, tá? P-R-I, mas pedir para uma pessoa disléxica soletrar é cruel, mas é P-R-I-C-K, teste de Prick. O que é esse teste de Prick? Ele vai fazer como se fosse uma reguinha aqui no antebraço da pessoa e vai colocar vários alergênicos para ver se forma-se uma reação alérgica. Aqueles que formarem reação alérgica, você tem uma medida da intensidade com que acontece e assim você pode mensurar a alergia da pessoa. É uma forma de você mensurar como que está a alergia dessa pessoa no caso, tá bom? Essa seria uma forma. Eu já tive alguns pacientes que fizeram e deu certo, a gente conseguiu determinar qual o anestésico que causou aquela alergia. Existe um anestésico específico que pacientes que, por exemplo, têm alergia a sulfa devem evitar. Quem tem alergia a sulfa, um tipo de antibiótico, deve evitar. É a articaína. A articaína, ela pode causar reações alérgicas, né, fortes inclusive, né, violentas, para pacientes que têm alergia a sulfa. Pacientes muito alérgicos, sabe aquela pessoa que tem alergia a tudo, até o vento? Evitem a articaína porque muitas vezes pode desencadear esse processo alérgico. Foi o que aconteceu com um paciente meu. É um paciente que ele tinha alergia a tudo. Ele não tinha alergia a sulfa, mas ele tinha alergia a tudo. Pensa uma pessoa que tinha alergia a tudo. Ele tinha alergia a sabonete, ele tinha alergia a creme, ele tinha alergia até o anestésico tópico que causou a alergia dele. Então, assim, era complicado.
Aí, na primeira vez que a gente fez a cirurgia, né, ele não teve nenhuma reação, não teve nenhum problema, nenhuma reação. Na segunda vez, ele teve uma reação alérgica violenta, ele teve edema de face, né, então foi bem complicado mesmo, né, então assim, a sorte é que a gente estava preparado, tinha medicação para poder acessar, né, e bloquear o efeito do choque, né, mas nem sempre a gente tem essas medicações. Inclusive, gente, é uma coisa importante. Vocês que fazem cirurgia, é importante ter uma caixinha de remédio lá. Ter um analgésico, um anti-inflamatório, né? Ter um antialérgico, ter o captopril, né? Para poder baixar. Se tiver muito alta, de repente se dá um captopril sublingual para o paciente baixar um pouquinho a pressão. Justamente esses remédios de emergência que você dá uma controlada no quadro e consegue levar o paciente para o hospital com segurança. É uma coisa que pode acontecer. Então, gente, é uma coisa que precisa ser visto, tá? Precisa ser observado, porque sim, existe esse problema, existe esse risco. E se o paciente já relatou alergia, você precisa ficar mais antenado ainda. Então, preste atenção em pacientes que já disseram que tiveram alergias com anestésicos, aí você tem que investigar qual anestésico, porque com certeza não são todos. E também tem a questão do vasoconstritor, porque às vezes a pessoa, dificilmente é o vasoconstritor, normalmente é o sal anestésico que causa essa alergia. Mas aí você pede o teste de Prick, que ele vai te ajudar nesse caso. Pacientes muito alérgicos que vêm assim com assaduras na boca, desconfie de alergias com componentes da pasta de dente. Tá? Já aconteceu comigo mais de uma vez. Aí você pede para a pessoa fazer um teste de Prick das pastas de dente. E aí você descobre qual componente da pasta de dente a pessoa tem alergia. E aí, infelizmente, a pessoa pro resto da vida vai ter que manipular a pasta de dente para poder escovar os dentes. Mas é um fato, infelizmente, a pessoa tem esse problema. Com os anestésicos a mesma coisa. Através do teste de Prick você vai descobrir. Ele tem lá uma forma de mostrar assim, através de cruzes, né? Quanto mais cruzes você tiver, então desse jeito você consegue fazer esse teste e ter segurança para atender seus pacientes. Tome cuidado, né? Como eu falei, fica de antena ligada com relação, a gente já conversou isso em outras lives, sobre pacientes que têm alergia a sulfa. Sulfa, por quê? Pacientes que têm alergia a sulfa normalmente vão ter reações alérgicas com a articaína, que é um anestésico excelente para fazer infiltrativa, porém pode causar reações alérgicas. Então, aqueles pacientes que têm muitas reações alérgicas, que apresentam rinite constante, esses você tem que tomar cuidado, tá bom? Tomar cuidado em relação a isso. A nossa pergunta hoje foi justamente sobre isso. Teve uma pessoa também que entrou para falar sobre parestesia, né? O que poderia ser feito quando o paciente volta com parestesia. Pode acontecer? Pode. Acontece só com quem faz, não é mesmo? Só acontece esse tipo de coisa, só vai acontecer parestesia com quem faz cirurgia. Quem não faz cirurgia, quem faz dentística, quem faz endo, ainda até pode causar parestesia. A gente teve uma aula falando sobre isso e viu que alguns componentes da endo pode causar parestesia, principalmente do NAI, né, do nervo alveolar inferior. Bom, primeira coisa, o paciente veio com parestesia, acalme seu paciente. Tinha que ter sido avisado antes do risco, certo? A gente já conversou sobre isso também, não vou me prolongar sobre isso. Porque o paciente que é avisado antes, se acontecer, ele fica mais calmo e tranquilo, sabendo que aquilo ali era uma coisa possível. Então, primeira coisa, avisa o paciente. Segundo, o paciente veio para você com parestesia. Na primeira semana, normalmente, a gente passa aí para o paciente eu passo um anti-inflamatório, você pode até passar um corticoide, né? Dependendo de como foi a sua cirurgia, nos 2 primeiros dias, pelo menos, para poder baixar um pouco aquela reação inflamatória que ocorre em qualquer dano ou lesão no nosso tecido. E o que acontece? Muitas vezes a reação inflamatória inicial pode causar essa parestesia, essa leve parestesia que o paciente sente. Apenas a pressão do exudato sobre o feixe nervoso pode danificar ou prejudicar a bainha de mielina, que é a bainha que faz com que o nosso impulso nervoso faça saltos. Lembra lá da bainha de mielina? Vocês lembram? Como é que funciona? Se encosta uma coisa espetante, a pessoa já pula. Ou seja, o impulso nervoso é muito rápido.
Quando você lesiona a bainha de melina faz com que o pulso nervoso passe em saltos, né? No nosso feixe nervoso. Quando você danifica essa bainha de melina, você aperta e demora um tempo para a pessoa ter a reação, né? É quando você aperta assim, a pessoa sentir, né? Por quê? Porque tá passando direto pelo feixe nervoso, não tá fazendo saltos, não tá fazendo aqueles saltos da bainha de melina. A bainha de melina, ela é totalmente regenerável. Ela consegue se regenerar numa forma mais rápida do que o feixe nervoso quando ele é rompido. Então, no caso, se o paciente você aperta e o paciente sente, vai voltar. Vai demorar um pouquinho, mas vai voltar. É só o tempo da bainha de melina se refazer. Quanto tempo pode levar isso? Depende do organismo dele. Em média, 1 semana, 2, já refaz aí a bainha de melina. Agora, se aperta a região, né, ou com a ponta da pinça, ou com o explorador, e a pessoa não sente nada, pode ser que a pessoa tenha tido sim uma lesão verdadeira do feixe nervoso. Aí você tem que determinar qual feixe nervoso foi lesionado. Como que você faz isso? Anatomia, lembra? A gente tem que lembrar do que é anatomia. Se a pessoa tem a parte do lábio dormente, sinal de que foi o nervo alveolar inferior. Se foi o bordo lingual, qual nervo que é? Nervo lingual. Se a pessoa sente a parte vestibular meio dormente, normalmente é o nervo bucal, mas o nervo bucal é sem vergonhinha, ele regenera fácil. Dificilmente a pessoa sente, né? Se for a região do queixo, do mento, pode ser também até o forame, aqui na região do forame mentual, né? Pode ser dessa região também. Então a gente tem que mapear aonde está aquela parestesia. Como que você faz aquele mapeamento? Caneta bastão, e aí você faz a cerca, né? A região onde a pessoa está tendo parestesia e bate uma foto. Por que isso, Bianca? Porque muitas vezes o paciente não tem uma sensação, uma percepção, uma sensação de que está voltando. Ele não tem essa sensação. Ele não consegue identificar a diferença de hoje para daqui 1 semana. Ele não consegue, porque ele está sentindo parestesia, então para ele tá tudo igual. Você que precisa mapear a evolução do caso. Então você bate uma foto, na próxima semana você pede para ele vir e fazer o mapeamento de novo. Muitas vezes aquela área já está menor. Ele já começa a sentir o queixo, ele já começa a sentir o lábio. É sinal de que está recuperando. Você pode entrar então depois com Etna, pode entrar com Citoneurin, para que ele possa ter uma resposta mais rápida dessa recuperação. Mas é muito importante que você faça esse mapeamento e arquive. E identifique qual nervo você lesionou. Tá? É possível? É, através dos sintomas da região onde a pessoa está tendo parestesia. Isso é fundamental. Então, gente, é importante sempre mapear. E antes de mapear, avisar o paciente do risco. Como que você sabe se tem risco ou não? Radiografia. Você olha a radiografia, vê se existe uma proximidade, se existe escurecimento na região dos ápices daquele dente que você vai fazer a extração. Normalmente são terceiros molares ou os molares inferiores, né? Que você tem um risco maior. Você observa aqueles riscos, explica para o paciente dos riscos e pede para ele assinar um TCLE, que é um termo de consentimento livre esclarecido. Eu acho que quando a gente age dessa forma, o paciente fica mais tranquilo, ele sabe dos riscos que corre a cirurgia dele, ele sabe com mais tranquilidade o que vai acontecer no passo a passo. Eu acho que isso é fundamental para que a confiança profissional, paciente, seja consolidada. Caso aconteça com ele, o paciente fica tranquilo. Vocês acham que eu fazendo tanto de cirurgias que eu faço, eu não tenho pacientes que possam ter parestesia? Claro que eu tenho. Mas todos eles ficaram tranquilos em casa, esperaram os 7 dias e vieram para remover os pontos. E aí disseram, meu doutor, aquele negócio que a senhora falou que podia dar, deu um pouquinho, né? Aí a gente faz o mapeamento, faz a recuperação, em menos de 15 dias, estava tudo certo. Mas é importante você avisar dos riscos, né? Isso é fundamental, para que o paciente que tiver a parestesia depois não venha e fale, eu não sabia, você não me avisou. Lembra que eu sempre falo para vocês, tudo que você avisa antes, sinal de que você é um bom profissional, que você está planejando o caso do seu paciente e está observando ele como um todo. Tudo que você avisa depois é desculpa. É desculpa porque você não soube fazer o tratamento direito e causou uma trogenia na boca dele. É isso que ele vai pensar. É isso que aconteceu? Não, não é. Mas é isso que ele vai pensar. E aí, se você não tem um termo de consentimento livre esclarecido, se você não tem nenhum papel dizendo que você informou ele sobre isso,
a justiça não quer nem saber. É você que vai pagar. Então é importante a gente ter isso, essa consciência e fazer o nosso trabalho de forma adequada. É fundamental. Parestesia, vira e mexe, aparece aqui na página. Aparece não só os profissionais perguntando, né? Mas aparecem pacientes perguntando sobre esses problemas. E isso mostra que muitos colegas ainda não avisam, né? E não falam do planejamento para o seu paciente. Não sei com medo do quê, né? Às vezes está com medo do paciente fugir porque falou planejamento. Olha, gente, é importante você saber explicar, né? Que o risco da pessoa não fazer aquele procedimento é muito maior do que o risco cirúrgico. Isso acontece em todos os hospitais. Se você for no hospital para arrancar uma unha encravada, eles vão fazer você assinar um termo dizendo que você pode perder o dedo. É um fato, pode acontecer, entendeu? Agora, por que lá você faz e aqui no seu consultório a pessoa não vai fazer? Porque talvez você não soube explicar. É importante saber também explicar para o paciente como fazer isso.